Fala galera, e chegou finalmente a estreia de It. Bem-vindos a Derry, tanto na HBO quanto na HBO Max. Esse primeiro episódio que é dirigido pelo Sr. Andy Muschietti. Para quem não lembra, ele é o diretor dos dois filmes que a gente teve recentemente de It. E esse primeiro episódio ele tem um grande quê de absurdo. E olha a quantidade de coisas absurdas que vão se sucedendo nesse episódio, que ao mesmo tempo vão criando algumas reviravoltas muito interessantes. Para culminar naquele final ali, o episódio abre e encerra com o mesmo cenário, no mesmo ambiente, a gente colocado dentro daquele cinema, com essa reviravolta gigantesca, né, em relação ao Mary estar colocado dentro do filme, preso no filme, e a morte ali das crianças, cara. Que pra mim é uma grande reviravolta já de início, assim, de série, porque, pô, eu tinha feito um vídeo aqui, que inclusive tá aqui, ó, colocado com as críticas ali americanas, né, que saíram durante agora a semana, na semana de estreia de It Bem-vindos a Derry, mas, obviamente que fugir além das argumentações ali que eram sem spoilers, né, fugir de qualquer tipo de spoiler do que poderia já ter saído sobre elementos, principalmente desse início aqui de série. E eu imaginei muito que as crianças, e essas crianças que protagonizam esse primeiro episódio aqui, elas se manteriam vivas. Que não tivesse essa reviravolta toda ali naquele final, que é uma reviravolta, cara, muito interessante, porque a gente, obviamente que tem um tanto de, no limite que o episódio também permite, de desenvolvimento dessas crianças aqui, do Ted, do Phil, da Lily, da Ronnie, obviamente que um pouco menos ali, e do Mary, obviamente que até onde é possível se ter algum tipo de desenvolvimento dele, porque ele é a força motora, né, digamos assim, ele é esse objeto todo que liga todos esses personagens ali sobre a sua história de desaparecimento e o que vai se sucedendo para tentarem achar algum tipo de vestígio sobre o que está acontecendo, sobre os chamados e tudo mais. Então a gente vai tendo ali, sabe, situações onde não parece que vai ter aquela grande reviravolta. E daí vamos pegar o básico, tá? Esse primeiro episódio aqui, ele é puramente algo que te traz, sim, a mesma ambientalização, mas com esse mesmo senso de sensação. A gente entendeu muito bem qual era o contexto daquele universo apresentado pelo próprio Andy Muschietti nos dois filmes de It que a gente teve recentemente. E é muito importante, cara, tu ter pro espectador que assistiu os filmes e tem ainda na sua lembrança ali o que era ter assistido os filmes do It, obviamente com personagens completamente diferentes, aquela coisa toda, mas com essa ligação do Pennywise, e aí a pessoa vai procurar a sinopse da série, ver o trailer da série, entende que vai ser uma história praticamente de origem, digamos assim, né, em relação ao Pennywise, em relação à própria cidade, porque a gente está vendo Bem-vindos a Derry. Então a gente vai trazer uma trama que se passa ali não sei quantos anos antes e tudo mais. Ela tem que passar essa mesma sensação desse contexto todo, do ambiente, e também da tensão, e também te provocando a questão toda do gore, e também te provocando a situação do terror muito forte com um suspense, para que o terror seja ainda mais forte. E para mim esse primeiro episódio, ele é realmente como se fosse um checklist em cada um desses itens, assim, para conseguir realmente contar a história que ele quer contar ao longo dessa quase uma hora que a gente tem de episódio ali. Então, isso para mim já é um grande acerto, porque tu estabelecer a questão da cidade, que a cidade tem alguns elementos ali estranhos e contraditórios que chamam muita atenção para o personagem do Phil e do Ted nas conversas ali. Esses dois personagens, eles têm muito desse quê de fomentar teorias do que pode estar acontecendo na base aérea. E tem que colocar uma gaveta, tá? Eu já tinha lido algumas coisas que antes mesmo de fazer o vídeo aqui, de crítica, né, com os argumentos lá dos críticos americanos, e alguns deles até apontaram algumas coisas assim que não tem como tu fugir de algumas similaridades, digamos assim, tá? Em relação a tu ter uma trama toda ali em relação a uma base aérea que pode ter experimentos, que a gente obviamente sabe que tem experimentos. O motorista lá, né, na base aérea, né, o momento que ele olha ali para onde é realmente o hangar, onde está acontecendo, né, os experimentos que não ficam claros quais são, mas que sim estão acontecendo. Tu tem uma quê, assim, desse momento que tu, cara, é
uma sensação até, já que eu gostei de usar essa palavra sensação, tu puxar algo de Stranger Things, assim, muito colocado sobre algo está acontecendo ali na cidade ou próximo da cidade, que acaba tendo sim a sua influência sobre essas coisas estranhas, né, digamos assim, que começam a acontecer na cidade. Então eu acho muito curioso, assim, tu ter, sabe, pequenas partes, assim, pequenos elementos, assim, que te trazem. Isso não é nenhum tipo de problema, isso não é nenhum tipo digamos assim, algo que tu tá realmente tirando de outra turma para fazer, utilizar a tua. É apenas uma questão de sensação, que eu acho interessante tu ter também isso acontecendo ali, porque te remonta também a algo que, como tu tem personagens colocados na base aérea, personagens tão interessantes como o próprio o Hallow, né? Porque o Hallow, ele já pega essa questão toda do contexto histórico do que está acontecendo ali. Na questão da sua etnia, a questão do que ele sabe que pode sofrer e vai sofrer, e acabou o episódio também utilizando essa questão ali para mostrar bem o contexto do momento histórico em que a história está se passando, e para também contra-atacar aquele momento ali. E ele é um personagem com uma patente muito importante para esses eventos, que obviamente vai estar inserido num grande protagonismo também com relação a esses experimentos, não só do que está acontecendo em Derry propriamente ali. Então, sabe, são junções assim que nesse primeiro episódio traz essa lembrança, essa querida parte de ter realmente sensações sobre essas referências, digamos assim, que está trazendo de outra obra tão importante que também tem algumas coisas, por causa da trama infantil e tudo mais. Stranger Things tem um grande quê de Stephen King, e essa que é a verdade, entendeu? E não tem nenhum tipo de problema tu ter essa parte referencial usando de uma coisa e outra, e não importa de quem veio primeiro, o que importa sempre é o que é favorável à trama que está sendo contada. E tu ter também, ao mesmo tempo, elementos ali, além da reviravolta, o que acontece com as crianças, além de tu ter indícios ali que tu já pode começar a teorizar sobre o que está acontecendo, o que não está acontecendo dentro da base aérea, a relação do porquê que tem aquela questão toda do Mary no final, e o sorriso, e a boca que cai, e aquele bebê enlouquecido que tem aquele nascimento, o prólogo do episódio. Logo depois que o Mary sai do cinema e ele entra naquele carro, cara, aquele carro ali, a cena inteira ela é muito tensa, porque ela é muito estranha e ela vai chegando num absurdo até o momento onde tu já tem um símbolo muito grande ali pro personagem do Mary, que é a questão da chupeta. E a chupeta justamente cair lá no córrego e ir pro esgoto. Cara, é uma sequência muito tensa, assim, que já te marca novamente essa questão toda de ambientalizar o universo e te trazer novamente ali para onde a história não está apenas se passando, mas também, assim, para te voltar justamente para essa sensação de estar vendo realmente uma obra do It, desse universo do It, pensado, obviamente, pelo Andy Muschietti, que coordena, ele comanda essa estrutura toda de It aqui novamente, né? Então, o quanto que aquela primeira sequência ali, de tão estranha que ela é, e ela vai sendo tensa numa medida onde ela fica completamente num ponto limite para estourar com aquele nascimento, o nascimento já tem, né, o avanço todo em cima do Mary. E muito vai se tratar agora sobre o que realmente está acontecendo com ele, porque a Lily e a Ronnie, elas vão guiar muito essa parte da história, né? Ainda mais porque a gente teve essa grande reviravolta das mortes que acontecem dentro do cinema. Então, galera, pô, é um episódio que, obviamente, que ele te apresenta elementos ali que a gente não tem como entender. A gente tá vendo uma primeira parte de uma série que tem 8 episódios, que a gente vai acompanhar até ali praticamente o Natal, que o último episódio, se não me engano, é 14 de dezembro. Então tem muito ainda para se desenrolar, tem basicamente mais 7 horas de série ainda pra gente ver. Então tem muitos elementos que vão vir pra gente ir montando também esse grande quebra-cabeça que vai ser daqui pra frente também. E além, né? Porque ó, eu acredito que não vai acabar em 8 episódios, que a gente não vai ter apenas uma temporada de It Bem-vindos a Derry acontecendo pra gente dentro aqui dessa nova estrutura que está sendo contada essa história, onde tu traz muito essa questão de origem agora também para ser apresentada para o grande público. E também, galera, tem um detalhe importante, tá? O próximo episódio, ele vai estrear sim no domingo, né, na HBO, no mesmo horário ali, 10, 10 e 4, 10 e 8, como foi hoje,
Sempre é um horário um pouco quebrado ali por causa da grade, é muito uma questão de grade mesmo da HBO, para o momento que o episódio é liberado. Só que a gente tem o Halloween acontecendo dia 31 de outubro agora, que é a próxima sexta-feira. E o segundo episódio do It, ele sai no dia 31 na HBO Max. Então essa é uma questão interessante, tá? Na HBO ele vai sair sim no domingo, na HBO Max ele sai na sexta-feira. Então é algo já pra galera começar a ficar atenta sobre essa questão toda, já que a HBO tem né, uma propriedade de It sendo agora lançada, tem que aproveitar também a data de Halloween ali colocada para ter um lançamento de episódio. Então apenas o episódio 2 vai ter seu lançamento dentro do HBO Max 2 dias antes do que ele vai ser exibido na televisão e tudo mais. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam dessa estreia de It. Bem-vindos a Derry. Lembrando que teremos cobertura completa aqui no canal, que já começou quando eu lancei esse vídeo aqui, e agora com a crítica do primeiro episódio, e bora lá. Take 04, viva o sonho aqui.